Falar de cinema, porque já está comigo aqui o Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, que toda sexta-feira dá dicas de filmes aqui no Bom para Todos. Olá, Luiz Zanin, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, Cosmo. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tranquilo, tudo bem, tudo em ordem, dentro Maravilha, do possível sempre, né? maravilha. Zanin, vamos falar de estreias do cinema internacional? Vamos começar por esse assunto. Hoje você vai falar pra gente do Aranha, um filme, uma película chilena, e de A Chorona da Guatemala, que você pode falar pra gente dessas duas películas? Isso, teve uma feliz coincidência nesta semana da estreia de dois filmes latino-americanos com temática política, né? São dois bons filmes. O Aranha, do Chile, ele é um filme que ele evoca o tempo do governo Allende e de grupos que tentavam e conseguiram, no final, desestabilizar o governo socialista do presidente Salvador Allende. E um desses grupos era um grupo de extrema-direita que se chamava Pátria e Libertad. Eles se escoram sempre nesses temas, né? São patriotas e defendem a liberdade. Às vezes, em nome da liberdade, promovem ditaduras. Essa é uma prática bastante comum nas repúblicas latino-americanas, né, dos grupos de direita. E esse filme, ele na verdade, ele trabalha em dois tempos. Trabalha no tempo do Allende, no tempo que esse grupo promovia agitações e ajudava a desgastar o governo socialista, e no tempo presente, em que esses então jovens que atuavam agora são adultos, parte deles muito bem-sucedidos na vida, tem um casal de empresários, e um deles, que era o braço armado desse grupo, é um cara que continua mantendo a sua radicalidade e hoje se voltando assim a ser um justiceiro urbano, né, que persegue pequenos delinquentes, né, e tenta se impor como um braço armado, um justiceiro, na verdade, né? O filme faz o elo entre esses dois tempos e tem até a participação de um ator brasileiro que é o Caio Blá, famoso ator brasileiro que trabalha nesse filme, que é chileno, mas também é uma coprodução com o Brasil. E é um filme que é muito instrutivo para nós, porque mostra não só a prática desses grupos de extrema-direita que volta e meia colocam a cabeça para fora e muitas vezes são bem-sucedidos, como eles se mantêm historicamente ativos, às vezes desaparecem e estão sempre prontos a reaparecer e colocar em xeque governos democraticamente eleitos. É um filme que tem essa visão política, mas é um filme de ficção. Ele trabalha com personagens ficcionais, com uma história, com momentos históricos verdadeiros, né? E, e Outro que, e filme... que nos, Oi, Zanin, fale. e que nos remete também, né, ao momento atual vivido, principalmente aqui no Brasil, né, especificamente, né? E alguns países da Pois América do é, Sul, né? exatamente. Exatamente, né? Quer dizer, a gente tem que lembrar, historicamente, o tempo das ditaduras latino-americanas, havia até um consórcio entre as ditaduras que chamava Operação Condor, né? Que era Uhum. um consórcio entre governos militares, né? No sentido de perseguição, de prisão, de tortura de presos políticos e tudo mais. Então, eram ações coordenadas na época, no momento histórico, ainda muito influenciado pela Guerra Fria, né? Com presença americana, teve presença de forças norte-americanas, tanto no golpe brasileiro em 64, como no golpe chileno em 73, né? Quer dizer, são histórias que correm de uma forma muito paralela e encontram esses grupos de extrema-direita no interior de suas sociedades, né? Grupos que se organizam, muitas vezes são financiados também, mas se organizam em torno dessas ideias, que a ideia da moralidade, né? A ideia
do patriotismo, esse patriotismo tosco que a gente vê hoje em dia, por exemplo, aí, desse pessoal com a camisa da CBF, né, desfilando na rua e pedindo intervenção militar, né, e da ideia, paradoxalmente, a ideia da liberdade, que é uma ideia que percorre. Hoje no Brasil você vê isso, esses grupos de extrema-direita dizendo que agem em nome da liberdade. Quer dizer, eles querem implantar uma ditadura, querem fechar o Supremo, né, querem fechar o parlamento e querem instaurar uma ditadura em nome da liberdade. Quer dizer, essas ideias patéticas, elas estão em ação na América Latina há muito tempo. Se você for pegar historicamente, até antes desse ciclo das ditaduras dos anos 60 e 70, né? Sempre essa ameaça do comunismo, né? O comunismo, se a gente não agir, o comunismo vai chegar. Isso é uma coisa que no Brasil, por exemplo, remonta até os anos 30 ou até antes disso, né? Essa presença, esse fantasma desse comunismo que deve ser combatido e deve ser combatido em nome da liberdade, paradoxalmente, por ditaduras, né? Esse é um filme muito ilustrativo desse ciclo histórico que a gente vive ainda no nosso continente, né, e nos nossos países. Isso está presente no Chile, está presente no Brasil e em vários outros países também, né? E está presente no outro filme, que é A Chorona, do Jairo Bustamante, que é um filme que vem da Guatemala, um filme muito bom também. E esse ele se apropria de um mito dos povos originários, que é o mito da Chorona. Tem até uma música muito bonita, da Chavela Vargas, chamada La Llorona, né, a Chorona. É um mito de uma mulher que teria matado os próprios filhos, né? E aí se torna uma alma penada, errante, sempre chorando por um ato assim, impensado e desesperado. Mas o filme evoca esse mito para falar do regime militar do país e do massacre dos povos indígenas, dos povos originários, supostamente no combate a guerrilhas de esquerda, né? Então foram cometidas na Guatemala muitas atrocidades, também em nome da liberdade, também em nome da democracia, né? E essas atrocidades, elas foram preferencialmente dirigidas aos povos originários, aos povos indígenas, né? E o que a gente tem é também, como no filme anterior, dois momentos. O momento da repressão brutal à guerrilha, que envolvia as populações campesinas, né, camponesas, e o momento atual em que um general que comandou uma dessas expedições e massacrou os povos indígenas e depois se tornou ditador por um determinado período. Ele é uma pessoa ficcional, mas inspirada em fatos reais. Esse general vai responder por seus crimes num tribunal. E por incrível que pareça, ele é inocentado. Ele é inocentado, mas é uma manifestação popular que prende ele praticamente no seu bunker familiar, na sua casa, e algumas coisas começam a acontecer dentro dessa casa que irão atormentar esse general e essa família, como se fosse a evocação da sua própria consciência, da sua própria culpa. Então o filme toma um formato, vamos dizer assim, de filme de terror. É um filme de terror com até alusões sobrenaturais, que tenta mostrar a permanência desses fantasmas do passado no presente dos nossos povos. É um filme muito interessante, muito bem feito, e é um dos filmes favoritos ao prêmio, ao chamado Oscar ibero-americano, que são os prêmios Platino. Ele é um dos filmes com maior indicação, ou talvez esteja com maior número de indicações aos prêmios que serão revelados agora. É um filme de ótima qualidade técnica. Esse é um diretor jovem, guatemalteco, e muito talentoso. Então, fica aqui a dica de se ver esses dois filmes do nosso continente, que falam de outros países, mas falam também muito perto da nossa própria realidade. Os dois com roteiros e enredos muito fortes, né, Zanin? Bem fortes, marcantes. Exato. É verdade. Exatamente.
Zanin, vamos falar agora de estreia do cinema nacional? Vamos falar então do Silêncio da Chuva e Dora e Gabriel. O que você pode falar dessas estreias aqui no cinema nacional? Então, O Silêncio da Chuva, quem já leu os livros policiais do Luiz Alfredo Garcia Rosa, sabe que O Silêncio da Chuva foi o primeiro livro desse escritor, já falecido, faleceu há uns dois ou três anos. Esse é um cara muito interessante, viu, Cosmo? O Garcia Rosa, ele é um cara que era um professor universitário que escrevia livros que se tornaram best-sellers acadêmicos, e a especialidade dele era a psicanálise. Eu cheguei a ler alguns livros dele nessa área. Quando ele chegou aos 60 anos, ele largou tudo para se dedicar à grande paixão dele, que é a literatura policial. Então ele escreveu vários livros de literatura policial. Ele criou um detetive chamado Espinosa, que é um detetive que age na delegacia em Copacabana, no Rio de Janeiro, e que é um detetive totalmente fora dos padrões que a gente conhece. É um homem culto, é um homem humanista, ele combate o crime e tudo mais, mas ele não tem preconceito contra as pessoas, pelo contrário, ele se solidariza com as pessoas, e ele é um policial que tem visão da complexidade da vida e sabe que o crime, muitas vezes, na maior parte das vezes, tem raízes sociais. A literatura dele é muito instigante, muito legal. E essa é uma adaptação feita pelo veterano diretor Daniel Filho, que é um cara que trabalhou muito tempo na Globo, fez vários filmes, foi ator, é um cara de vastíssima experiência e é um diretor que consegue fazer um filme como esse, que é um filme assim, de pegada comercial para o grande público, mas é um filme muito digno e é um filme assim que não insulta a inteligência de ninguém. Pelo contrário, ele tem um enredo muito bom, que é tirado do livro, mas esse enredo é adaptado. O livro é de 1996 e o Daniel Filho trouxe o livro, trouxe esse enredo, trouxe essa história para os tempos atuais. A história é a seguinte: é a história de um crime. Um empresário muito rico é encontrado morto dentro do seu carro com um tiro na cabeça e não se sabe exatamente se ele se suicidou ou se ele foi assassinado. E o detetive Espinosa, o comissário Espinosa, que agora é interpretado pelo grande ator Lázaro Ramos, né, ele ficará a cargo dessa investigação, que vai envolver uma série de reviravoltas, uma série de fatos inesperados que acontecem e algumas surpresas finais que não podem ser reveladas. É um livro, um filme assim tirado de um ótimo livro e que é uma adaptação muito competente desse livro. Ô, E é Zanin, muito legal a atualização que ele faz da ação. e Fala. com um elenco formidável. Eu tava observando aqui o trailer, com um elenco pra lá de, né, muito bom, hein? É, muito bom. A começar pelo Lázaro, né? Que é Lázaro, um perfeito. tremendo Cláudio ator. O Abreu, Lázaro é um tremendo. Cláudia é Abreu, né? verdade. A Maiana Neiva, que é uma Muito boa. atriz paraibana muito boa. É, Então, é um senhor elenco, é um filmaço assim para você ver, assim, curtir numa boa, tal. E é um filme que tem um pensamento por trás. Ele comenta a realidade atual do Brasil, as questões sociais que envolvem as grandes cidades e tudo mais. Eu recomendo maravilha. muito esse filme. Dora e Gabriel. Dora e Gabriel, do nosso querido diretor Hugo Giorgetti, né, que é um diretor que ele é um cronista de São Paulo, como a gente costuma dizer, né? Os filmes dele sempre se passam em São Paulo, todos os filmes do Hugo se passam em São Paulo, e são filmes que gostam de focar nos pequenos personagens, nas pessoas anônimas, nas pessoas que, em geral, não mereceriam ser protagonistas de filmes, numa visão mais tradicional, perdão. E o Hugo começa esse filme mostrando um crime que, infelizmente, é muito comum nas cidades grandes, uma cidade como São Paulo, cidades grandes como Rio de Janeiro também, que é o sequestro relâmpago. Ele tem, então, duas personagens que são sequestradas por alguns
bandidos, né? E são colocados no porta-malas, né? O filme é muito claustrofóbico nesse sentido. Eu brinquei escrevendo uma matéria sobre o filme que o Hugo Giorgetti é um diretor, viu, Cosmo, que ele gosta muito de espaços fechados. Às vezes ele filma dentro de uma sala, muitas vezes ele filma apenas no espaço de uma casa. Vários filmes dele são assim. Ele não é um cara que exige grandes espaços, sabe? Ele gosta desses espaços fechados. Nesse filme ele radicalizou nessa opção, né? E então esse filme é um filme que é extremamente original, né? É um filme assim de uma convivência forçada, quer dizer, são duas pessoas que não se conhecem, que são sequestradas juntos e têm que dividir um espaço muito pequeno, então elas têm uma convivência forçada e numa situação muito ruim, uma situação de medo, de pânico, em que não se sabe o que vai acontecer. O mundo exterior vem por certos ruídos, por poucas imagens que podem ser vistas, né? E o filme todo é em torno desse dispositivo. Agora, é claro que seria ingenuidade achar que o filme é apenas essa situação. O filme, na verdade, é um comentário, se você pensar, é um comentário simbólico do nosso país, do nosso tempo. Quer dizer, que nós muitas vezes nos sentimos dentro de um espaço fechado, no escuro, sem saber exatamente o que está acontecendo lá fora, nem qual será o nosso destino, e não sabemos se vamos conseguir sair dessa. É um filme assim muito descritivo, assim do ponto de vista alegórico, vamos dizer, do momento atual pelo qual nós estamos infelizmente passando. É um filme Perfeito. também muito bom nesse sentido. Maravilha. Agora vamos para as estreias dos streamings, Aninha.